eu sou a Mayra Medeiros e você não quer te pedir nada. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha Barbie. Poderíamos chamar de Marbie ou de Barbira. Faz algum tempo que eu fui homenageada de uma maneira muito maravilhosa, que é, fizeram uma boneca Barbie minha. Vem, Ralph, sobe aqui logo, vai? Para com isso. Pronto, pra fazer carinho em mim, eu sei. Há um tempo atrás eu falei com um menino que se chama Rafael, e ele tem um ateliê de bonecas que se chama The Royal Dolls. Ele falou assim: Mayra, você quer uma boneca sua? Eu falei assim, claro que eu quero, e quem não quer uma boneca, né? E aí ele pegou e perguntou assim, qual o cabelo que você mais gosta, não sei o que, lá. Aí eu fui falando, e assim, eu bem honestamente, eu não tava achando que a boneca fosse ficar muito parecida comigo, por motivos de traumas. Que traumas, Maíra? Traumas infantis. Se você é uma menina nascida nos anos 80 ou 90, praticamente 99,9% das suas bonecas de infância foram bonecas loiras dos olhos azuis, não é mesmo, queridas? Então, quando eu era criança, eu não sabia a representatividade que falta nas nossas vidas. Então, durante muitos e muitos anos da minha vida, eu achava que só podia ser uma pessoa bonita se você tivesse olhos claros ou cabelos loiros. Que, obviamente, a mulher que é loira do olho claro também é bonita, tá, gente? Não tô falando que não é não, tô falando que as outras também são, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, na minha adolescência, por exemplo, eu tentei usar lente de contato verde, lente de contato azul e blá, porque eu queria me aproximar daquilo que eu achava que era o ideal de beleza. E aí, tá, então já, quando ele perguntou se eu queria fazer uma boneca com ele, eu falei que queria, mandei as referências, né, tipo, do meu cabelo que eu mais gostava, etc. Tipo, por exemplo, se fosse fazer uma Barbie, eu não ia querer uma Barbie magra, eu ia querer uma Barbie mais gordinha e tal. E aí ele me mostrou a foto, e a foto me deixou louquíssima. Foi um misto de emoção com, sei lá, velho, mexeu com uma parte de mim que eu achava que não seria mexida por muito tempo. Essa é a minha boneca, ela é assustadoramente parecida comigo. Ela tem brincões aqui, ó. Ela tem uma camiseta de cachorrinho, as perninhas grossinhas aqui, ó. Tênis, porque eu também sou uma pessoa que usa tênis. Quando eu recebi a foto dessa boneca, eu entrei num surto psicótico louco, porque eu falei, gente, nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu estaria sendo representada numa boneca, porque a boneca é sempre aquela coisa ideal, é a menina ideal, é a menina mais bonita. Tanto é que a gente sempre fala, tipo, nossa, ela é tão bonita quanto uma boneca, parece uma bonequinha. E esse atributo de parecer uma bonequinha era sempre dado a meninas que eram muito diferentes de mim. Então demorou muito tempo pra eu perceber que a representatividade, até em brinquedo, conta muito nas encarnações da nossa vida. Por exemplo, a autoestima. E o Rafa, ele faz bonecas por encomenda. Então, por exemplo, se você quer fazer uma boneca sua, é só você entrar em contato com ele, que ele vai te passar o preço, vai te explicar como que funciona. Ele faz tudo com uma super atenção aos detalhes. Então, tipo assim, ele me contou que o cabelo, ele faz ele compra o cabelo e ele monta as cores do cabelo. Então, se você entrar lá, você vai ver, assim, que ele tem bonecas assim com os cabelos mais maravilhosos do mundo, com os mais variados tipos de corpo. E ele também, tipo, presta muita atenção no rosto. Tanto é que a minha boneca tem os meus piercings e tem, tipo, o meu olhinho meio caído e, tipo, a minha sobrancelha marcada. É impressionante, gente, é muito impressionante. E eu, como menina, né, me achando novinha, quando eu pego isso aqui na minha mão, cara, eu fico master emocionada. Tipo, quando ele me mostrou a foto, eu chorei pra caramba, porque é uma coisa que realmente não dá pra explicar o quanto isso mexe com a gente. Cara, eu tenho não, sério. Esse cabelo é muito mais bonito que o meu da vida real. E aí eu vou propor um exercício pra vocês. Quero que vocês entrem numa loja de brinquedos um dia, mesmo que eu sou a pessoa que entra numa loja de brinquedos a qualquer oportunidade. Entra numa loja de brinquedos e dá uma olhada nas bonecas. Nas bonecas e nos bonecos. Dá uma olhada pra você ver se a boneca em si é parecida com as pessoas que você conhece. Então, tipo assim, vamos supor que 90% das bonecas são loiras dos olhos azuis. 90% das brasileiras são loiras dos olhos azuis? Não. Vamos supor, você vai, por exemplo, 54% da população é negra. Você vê que mais da metade das bonecas que são vendidas nas lojas de brinquedos são negras? Não. Aí esse gato fala não o tempo todo, não é mesmo, gente? Bem, Ralph, você tá muito impossível, sério. Eu vou fazer um boneco seu. Pega os bonecos dos meninos. 100% dos bonecos são altamente musculosos e super assim, né? Tipo, meio que pro combate e tal, não sei o quê. 100% dos caras que você conhece
são super musculosos que nem os bonecos? Não. Também não. Pensa que toda vez que você compra um brinquedo pra uma criança, aquele brinquedo, ele não é meramente uma coisa tipo, ah, deixa lá pra menina brincar. Não, às vezes esse brinquedo, ele acaba mexendo com muitas outras coisas dentro da cabeça daquela criança. Sei lá, aquilo pode definir padrões, aquilo pode definir ideias que talvez não são as melhores ideias. Quando você dá uma boneca pra uma criança, você tem que saber que aquela boneca ela pode representar muito mais do que um brinquedo. Quando você dá um bonequinho de exército, sei lá, pro menino, aquele bonequinho pode representar muito mais do que um simples bonequinho. É importante que tudo que a gente dê pra uma criança, a gente saiba o que a gente está fazendo e também a gente pense como aquilo pode ter um impacto na vida dessa criancinha. Eu já tive outras bonecas também que foram feitas pra mim. Uma delas é essa daqui que fica no cenário. Quem fez foi uma menina de Fortaleza, que tem uma loja que chama Arte Miúda Craft. E ela faz as pessoas, assim, é muito fofa também. E também tem outra que foi feita de crochê, chama Boneca de Crochê. É muito fofa também, né? Ela me fez de sereiazinha. E uma outra que a minha amiga Júlia fez. Ó, essa daqui foi a que a Júlia fez pra mim, ó. Tô de bunda de fora. Mas a Júlia fez todas as minhas tatuagenzinhas, ó. Que amiga maravilhosa, né? E ela mesma comprou a boneca, ela mesma botou cabelo colorido e tal. Nossa, Maíra, mas você já não tá velha pra ficar ligando pra essas coisas de boneca? Oi, eu sou a Maíra Medeiros, você nunca te pedi nada e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha boneca. E é nessa hora que eu me sinto velha que eu percebo como várias coisas foram bizarras na minha infância e ninguém percebeu, nem eu percebia. Nem eu percebia que eu ia ficar super emocionada em ter, tipo, uma boneca minha. Não, peraí, que essa boneca tá assim, ó. O cabelo rosa tá pra lá. Aqui, ó. Tadã! Você tem alguma mensagem, Maíra, pra dar pras pessoas? Sim! Dê like, se inscreva nesse canal, beleza? Mais uma vez eu queria muito agradecer o Rafa por ter feito essa boneca em minha homenagem. Ele já fez até do Rodrigo do Novo Arte, que pinta meu cabelo. Ele faz vários bonecos lindos e maravilhosos. E, meu, foi um presente muito significante e que mexeu muito comigo. E eu nem imaginava que isso iria acontecer, olha lá. Vocês estão ligados que todas as bonecas, elas têm a profissão, né? A veterinária, a professora, a Barbie aqui, ou a Barbira. Qual é o nome que você daria pra essa Barbie? Seria Barbie descolada? Barbie youtuber? Deixa nos comentários, eu vou ler os seus comentários, eu quero ver o tipo de resposta que vocês vão deixar pra mim. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até amanhã. Um beijo. Tchau. Ai, como é que desliga? Ai, é aqui? Deixa eu fazer uma selfie. Meu, tô muito idiota. Ó. Ai, deixa eu desligar.